Fala galera, vamos aqui para mais um vídeo no canal Papo de Rubro Negro. Não esquece de curtir, compartilhar, compartilha com seus amigos, com sua família, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações, com notícias sobre o Flamengo, as últimas notícias. E demos aqui o crédito para o canal Opina Pouco. Vamos ver aqui a reação ao palmeirense aí falando sobre o Flamengo. Então vamos cá para mais um vídeo. O Flamengo, ele lidera até agora o ranking de clubes da Série A com mais gols em 2025. Foram 28 gols realizados pela equipe do Flamengo, sendo o melhor ataque do Brasil em 12 jogos. Só para vocês terem uma noção, tá? O Sport e o Vitória, eles vêm respectivamente em segundo e terceira posição. O Sport com 26 gols em 13 jogos e o Vitória com 25 gols em 13 jogos. Depois vem Bahia com 25 gols também em 13 jogos, Grêmio com 22 em 10 jogos, Mirassol com 21 gols em 12 jogos e depois vem o Palmeiras com 21 gols em 12 jogos. Então vocês percebem que o Flamengo hoje ele tem 7 gols a mais que o Palmeiras. Tá? Ah, Neto, mas o Flamengo pegou o Maricá que enfiou 5. O Palmeiras também pegou o Guarani que enfiou 4. Pegou o Inter de Limeira aí que enfiou 3. Então isso daí não é régua, não é parâmetro. Onde eu quero chegar com isso? Não tá difícil do Palmeiras melhorar a sua régua, subir o padrão. Tá? Partindo do princípio que hoje o setor ofensivo do Flamengo é um setor que tem uma porcentagem de conversão maior e com mais sucesso que o Palmeiras, não tá difícil do Palmeiras chegar em números melhores. Precisa de ajustes. Só que se a gente continuar do jeito que tá no mercado, com um banco cheio de jogadores da base, e não é criticando os jogadores da base, mas ainda são muito jovens, o ajuste ainda ele é pequeno, só que já tá começando a se tornar médio, porque antes o Palmeiras tinha, precisamos de 2 ou 3 contratações pontuais, agora não. Agora o Palmeiras precisa de reserva também. É reforço no seu elenco como um todo. Então, galera, a hora é agora. Sexta-feira fecha essa janela. Tem o Vitor Roque com bala na agulha. O Barcelona tenta a liberação. E aí você tem também o Lucas Evangelista. Neto, o que você acha? É um jogador para composição de elenco. Sabe o que eu falo, assim, pra gente ganhar corpo? É isso. Não é jogador que vai mudar o patamar. Não é jogador que vai pegar o piano, colocar nas costas e levar. Não. Ele não é esse jogador. É mais fácil o Vitor Roque ser esse jogador, até mesmo pela função que atua, do que o Evangelista. É um bom jogador. É um bom nome. Ainda mais se for ali numa possível troca. Mas é necessário a gente fazer esse ajuste. Porque não é difícil. Não tá difícil. Ainda. Mas pode ficar. Então é por isso que eu chamo esse ponto de atenção. Flamengo até agora lidera no ano o melhor ataque entre todos os clubes aí da Série A. E por falar em Flamengo, ontem lá no canal do Mundo Ed, que é o canal do Edmundo, eu nem sabia que ele tinha um canal no YouTube, mano. É um canal legal, viu? O canal dele. Legal, mano. Eles fazem uma resenha lá interessante. Peguei um trechinho disso daí, créditos, tá? O canal do Edmundo, que inclusive foi um jogador que passou pelo Palmeiras. Gostei muito da passagem dele pelo Palmeiras. E vamos ver o que ele falou sobre esse jogo aí que vai ter no final de semana. Bora lá, créditos ao canal do Edmundo e a gente já volta. Aí o Vasco vai pegar o Flamengo em desvantagem. Isso para mim, hoje na academia, sabe como é que é a soberba e nariz em pé dos torcedores do outro time, né? Tinha gente querendo dar 2 gols de vantagem, sabe? Com uma soberba gigante. É claro que não há motivação maior você jogar com a camisa do Vasco, jogar um clássico como esse, mas é super, super importante que eles saibam que
E eu não estou falando dos jogadores do Flamengo, não, tá? Falando dos torcedores. Há um clima de já ganhei. E com uma certa facilidade. Como eles fazem sempre. Então, acho que quem está inferior nessa disputa, né? Porque que é o Vasco, principalmente porque o Vasco, 2 resultados iguais classificam o Flamengo, eu acho que esses jogadores têm que entrar com mais vontade, com mais disposição, com mais garra ainda, nesses próximos 2 confrontos, que serão decisivos para ver quem vai chegar à final. Bem, galera, vocês viram aí, né, que o Edmundo, ele pontuou essa parte aí da torcida ser soberba e tudo mais, e ele fez mais essa crítica para a torcida do que para o próprio time em si. Ele deixa isso bem claro no vídeo. A questão é o seguinte, meus amigos, uma boa parte da torcida do Vasco também tem a mesma opinião, e não é a mesma opinião do Edmundo, mas a mesma opinião do Flamengo. Se você entrar depois ali no canal do Edmundo e observar os comentários, você vai observar que tem vários vascaínos falando, né, sobre a diferença técnica da equipe. Então, assim, existe uma parte da torcida do Vasco que também não tá, assim, sabe, a mais confiante do mundo. Eu não acho que a torcida do Flamengo esteja soberbo. Eu acho que é diferente soberba de confiança. É que hoje a torcida do Flamengo, ela tem um técnico que absorveu a cultura da equipe. Então é natural que você tenha essa confiança. Tava conversando com um amigo meu que é flamenguista. Ele pegou e falou assim: cara, você não tem ideia, para nós flamenguistas, do que significa ter o Felipe Luiz lá naquela área técnica. Ele falou assim: mano, eu sei que ele ainda é um técnico jovem, ele tá no começo de carreira, provavelmente ele vai ter os tropeços, ele vai ter as escolhas erradas, como todo profissional tem. Não existe assim, né, um técnico que só acerte. Ele falou assim: mas cara, quando você olha ele ali, aquilo te traz uma confiança e uma segurança fora do comum. Ele falou assim: você não tem ideia, porque você não é flamenguista. Ele falou assim: mas é difícil explicar para quem não é flamenguista a confiança de ter o Felipe Luiz na área técnica. Então, pessoal, eu acho que vem mais disso. E quando o Edmundo, ele puxa essa pauta, né, de tentar trazer garra ao Vasco e tudo mais, o Edmundo, ele remete ao Vasco numa época ali que os jogadores, eles se entregavam mais. Eu sei que o discurso do Edmundo é um discurso para tentar inflamar vestiário. Só que, Edmundo, o futebol, ele é muito diferente, cara, da tua época. Eu sei que você era o jogador que se doava em campo, assim como outros jogadores que passaram também pelo Vasco, como por exemplo o Juninho Pernambucano, o próprio Pedrinho. Só que, mano, aquela época ela já passou. E infelizmente a gente vive uma época hoje do futebol que, se você quiser garra, você tem que ter dinheiro e tem que ter investimento. Infelizmente, às vezes você paga um salário até bom pros seus jogadores. Só que, mano, se você quiser ir além, você precisa colocar mais. Sendo muito sincero com vocês, realmente, o Flamengo, ele tem um favoritismo por tudo que vem acontecendo nos últimos anos nesse clássico. O lado do Edmundo também é de tentar inflamar um pouco esse vestiário. E eu nem julgo o lado dele, porque eu entendo o desejo, né, dos torcedores vascaínos de terem isso inflamado. Só que aí, quando você olha para a parte de investimento, quando você olha para a parte de perspectivas futuras do clube, nem sempre o cenário é positivo. Teve toda essa situação aí com a 777 que, querendo ou não, causa uma ruptura dentro de bastidor, e isso pode influenciar no ambiente interno. E eu vi um comentário, inclusive, de um torcedor vascaíno, que eu até concordo muito com ele. Ele falou assim: olha, eu acho que pelo fato de serem 2 jogos, as nossas chances, elas diminuem. Se fosse um jogo, as nossas chances, elas aumentavam. Eu concordo com isso. Eu concordo, pessoal. Porque quando é em um único jogo, a chance de você ter um eventual resultado que surpreenda todo mundo, né,
ele é maior do que em 2. Porque em 2 jogos, o que acontece? Vamos supor aqui um cenário hipotético. Chega lá, o Vasco ganha de 1-0 no primeiro jogo. 1-0, mano. Tá aquele jogo amarrado, de repente um bate e rebate na área, o Vasco faz gol. 1-0 Vasco. Só que aí tem o segundo jogo. O segundo jogo, a equipe do Flamengo ela vai ter tempo para trabalhar junto com o Felipe Luiz e construir a estratégia dela para chegar no segundo jogo municiado daquilo que ela precisa. E daquilo que ela viu no primeiro jogo. Onde foram os pontos de erro, onde foram os pontos de acerto. Qual a melhor forma de projetar essa equipe, né? Dinamicamente, taticamente, contra o Vasco. Já que eles têm um gol. E além disso, o Flamengo vai com a vantagem do empate. Então realmente, eu concordo com o ponto de vista dele. É mais fácil você vencer em um jogo do que você ter 2 jogos. Ainda mais quando você tem uma equipe bem treinada, uma equipe com um elenco forte no todo, né? Em toda a sua amplitude, titular e reserva. E aí realmente fica um pouco mais complicado. Mas é o futebol, é aquele negócio, pessoal. Tá na chuva, tem que se molhar. Tá bom? Coloca nas opiniões. E agora vamos ver aí também um vídeo do Deixa o Palmeirense Falar. Tá aqui nos créditos, vamos aí a lesão de Everton Cebolinha, um pouco sobre, também aí a reação a mídia palmeirense aí, rasgando elogios pro nosso Flamengo. Vamos lá para mais um vídeo. Mudando, Flamengo agora, como sempre, todo dia eu vou sempre falar do Flamengo. É um monte de gente me criticando. Porque se você falar do Flamengo, você fala do Palmeiras, mas falar do Flamengo. Falo mesmo, 94% é meu inscrito aqui, são tudo flamenguistas, obrigado. E vou falar todo dia. Vamos que vamos. Everton Cebolinha, puta, de novo, hein? Tem lesão confirmada e pode desfalcar o Flamengo. Segundo informação de Mundo da Bola, que o Vene Casagrande trouxe a informação que ele foi constatada uma lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. Vai passar por uma nova avaliação na terça-feira no departamento médico do Flamengo. E aí vão ver como é que vai ser, se é grave, se não é. Vamos ver quanto tempo vai precisar para se recuperar. Mas que já tem a lesão, já tem. Lembrando, o Cebolinha, cara, vive lesionado, né, cara? Nossa! Esse tempo atrás estava com o joelho, né? Ficou um tempão parado, né? E já tinha outras lesões antes, sempre lesão muscular e tal. Complicado. E olha que o campo lá não é sintético, né? Joga no Maracanã. De vez em quando joga lá no Botafogo, lá no tapetinho. Mas é complicado, né, cara? Complicado. E a lesão muscular, que são as lesões de campo de grama, né? Hoje a gente já pode falar isso, porque depois dessa discussão toda aí entre sintético, entre gramado natural, ficou bem evidenciado que o gramado natural tem lesões musculares, né? E os sintéticos são lesões mais graves. Então não é bom o sintético, essa que é a verdade. Não é bom, pode ser bonitinho o campo. A gente que joga bola, eu adoro adorava, né? Faz tempo que eu não jogo bola, mas adorava jogar no sintético, porque é lisinho, retinho, não tem buraco, não tem nada. Mas é um campo que exige mais dos ligamentos, do joelho, então machuca mais e são lesões mais graves. Então não é bom, né? Devia dar um jeito de ter o gramado aí natural. Porém, a gente sabe no Brasil, como eu já falei em outros vídeos aqui, a questão econômica, né? É mais caro, tem a questão que os clubes tem jogadores muito caros no elenco, aí tem que pagar salários altos, e aí vai tudo que vai para tentar arrecadar. Aí tem que fazer show no estádio, e assim por diante. É assim que funciona, infelizmente. Fazer o quê? E a gente tem que entender, não adianta. O que a gente poderia rezar, né, ou exigir dos governos, né, que melhore a situação econômica do país, para não precisar disso, né? Esse é o ponto. Mas vamos lá, aí já é política, a galera não gosta de falar, eu também não. Vamos que vamos. Então, Cebolinha, tá aí, vamos aguardar para ver quanto tempo vai ficar parado, né? Vai ficar pelo jeito. Ou às vezes não, dependendo da lesão, às vezes não é tão forte, já vem no próximo jogo, né? Uma notícia bem interessante que tá aqui, é que o Flamengo, né, todo reverenciado aí no começo da temporada, a não ser pelo Mauro César, que não é para se empolgar com o Mauro César, é foda. O Flamengo tem aí
o melhor ataque entre as equipes da Série A agora em 2025, no começo de temporada. O que evidencia que realmente tá muito bom, né? Ah, mas é começo, mas tá indo bem, cara. Tá louco. A notícia que vem aqui do fla.mundodabola.com dizendo que o Flamengo, na goleada de 5-0, garantiu o título da Guanabara, disparou na liderança do ranking de clubes da Série A, né, com mais gols marcados em 2025. O Flamengo chegou a 28 gols na temporada. Em segundo lugar está o Sport Recife com 26, seguido do Bahia e Vitória com 25, Grêmio com 22, que estão completando o top 5. E o Palmeiras não aparece. Ê, Palmeiras! É capaz de ser a defesa mais vazada, Palmeiras, porque todo jogo leva gol. Ê, Palmeiras, pelo amor de Deus. Então o Flamengo aí se colocando como o melhor time do início da temporada. Então o Flamengo muito bem, com certeza vai ser campeão carioca, ninguém vai tirar, né? E gosto sempre de frisar, e vergonhosamente o Botafogo mais uma vez não chegou entre os 4. Eu sempre vou falar do Botafogo de São Paulo. Quando não é um do outro, era só São Paulo antigamente, agora é Botafogo também, tudo por causa daquele John Textor lá, e por causa daquela torcida soberba também. Vamos que vamos. Vamos aí também para mais um vídeo de Vene Casagrande, últimas notícias aí de primeira mão. Pedro vai retornar a jogar. Também, será que De La Cruz vai voltar? Vamos aí ver mais um vídeo. A gente disse aqui alguns dias atrás, ou talvez, algumas semanas atrás, não tem nem um mês que a gente falou sobre isso, sobre a volta do Pedro, porque muita gente imaginava que o Pedro iria voltar apenas no segundo semestre. E na ocasião fiz um vídeo aqui falando para vocês que o Pedro tinha volta prevista, o novo departamento médico do Flamengo estava planejando ter o retorno de Pedro para abril. E hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial falando sobre o Pedro e dando uma notícia maravilhosa para os torcedores rubro-negros e também para o técnico Tite, confirmando aquilo que a gente havia dito aqui anteriormente. Já já a gente vai entrar nesse assunto. Vamos falar também sobre o Vasco da Gama, que está tentando levar o jogo contra o Flamengo no sábado para o Newton Santos. E eu, particularmente, gostaria de entender por que o Vasco está tendo esse movimento. Dei minha opinião hoje no SBT Sport Rio. Vou dar aqui também no canal Vene Casagrande a opinião sobre esse assunto. E vou trazer para vocês o que o Flamengo pensa em relação a essa possível ida desse jogo de sábado para o Newton Santos. O Flamengo é contra, a favor? O que o Flamengo pensa em relação a esse movimento do Vasco da Gama? E também vamos atualizar aqui a situação dos jogadores que estão no departamento médico, ou pelo menos trabalhando com a fisioterapia. Será que eles terão condições de jogo no sábado? De La Cruz treinou no campo ou não? A gente vai contar também isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar aquela moral no like aí, solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, repito, vai crescendo cada vez mais, igual o Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição, claro, se você puder também. Vamos para o assunto do dia. Vasco da Gama tentando levar o jogo para o Newton Santos. Inclusive, a reunião que vai definir o palco do jogo Vasco e Flamengo no sábado e o horário também do jogo acontece nesse momento aqui, enquanto a gente está gravando esse vídeo. Então, no próximo vídeo, nós vamos trazer o resultado dessa reunião, onde será o jogo, qual horário, arbitragem. Então, não deixe de se inscrever no canal e ativa a notificação para você não perder o próximo vídeo. Mas, nesse momento, eu vou trazer aqui o que pensa o Flamengo em relação a esse movimento do Vasco da Gama. Primeiro, falar sobre o Vasco. Eu, particularmente, não estou entendendo por que o Vasco quer levar esse jogo para o Newton Santos. Vamos lá. A gente quer tirar o Flamengo da zona de conforto. Estou trazendo aqui uma ideia. Beleza. Mas os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto porque eles não estão acostumados em jogar numa grama sintética. Outro ponto. Isso até mesmo um dirigente do Flamengo levantou a bola comigo. Cara, seria totalmente contraditório, porque o Felipe Coutinho é um dos jogadores que está comandando aquela situação toda, aquele protesto todo dos atletas em relação à grama sintética. Então o Coutinho, ele é contra a grama sintética. O Verratti também é contra, ele se manifestou contra a grama sintética.
Estamos falando de 2 dos principais jogadores do Vasco da Gama. E aí a diretoria quer levar o jogo para o Newton Santos. Eu, particularmente, acho que quem vai sair ganhando nessa história toda é o Flamengo. Porque o jogo na grama sintética é muito mais corrido. O que o técnico Felipe Luiz sempre pede aos jogadores do Flamengo. É o que o Felipe Luiz tanto ama. Então, no ponto de vista futebol, dentro das 4 linhas, o Flamengo vai sair ganhando com essa possível ida do jogo para o Newton Santos. E vamos lá, torcida. Não vai mudar em nada, porque a torcida do Flamengo, para mim, vai comparecer em bom número. A torcida do Vasco também acho que vai comparecer em bom número. Segurança. Aí vamos entrar no que pensa o Flamengo. O clube não se manifestou oficialmente, mas eu apurei o seguinte em relação a esse assunto lá no Flamengo. A diretoria do Flamengo considera praticamente impossível a polícia militar autorizar esse jogo no estádio Newton Santos, pois é uma partida de altíssimo risco e ainda mais sendo sábado de carnaval. E a gente sabe como é o Newton Santos. É apenas uma chegada, apenas uma saída, e não tem nada contra o estádio, eu não estou sendo contra o estádio. Isso é um fato. Isso é o que a segurança diz, o que a polícia militar diz a todo momento. E o outro ponto é isso que eu acabei de mencionar, seria totalmente incoerente. O Coutinho é contra a grama sintética, o Verratti é contra a grama sintética. Não faz sentido. Eu acho que o Vasco só iria perder se fizesse esse movimento. Para São Januário eu até entendo, porque de fato é a casa do Vasco da Gama. É literalmente onde o Vasco joga e eventualmente treina. Então, acho que para São Januário eu até entenderia, mas está fora de cogitação. Newton Santos, eu acho que o Vasco só tem a perder. O técnico Felipe Luiz, se eu conheço bem, deve estar assim, vai para o Newton Santos, vai para o Newton Santos. Porque lá eu acho que a chance do Flamengo ganhar é muito maior. Pelo menos essa é a minha visão. Se você concorda ou discorda, pode opinar à vontade aí. Vamos agora falar de Pedro. Ótima notícia do atacante Pedro, sobre o atacante Pedro. Lembrando que alguns dias atrás eu falei para vocês que o Pedro tinha volta prevista para abril. E hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial bem grande e eu vou resumir aqui, ó. Sob o comando do preparador físico Júnior Bezerra, Pedro fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo. Antes, com a fisioterapia, fez atividade de mobilidade e força. Sem queimar etapas, a mudança de estágio na recuperação de Pedro foi possível após avaliações que atestaram sua evolução positiva. Um trabalho realizado em conjunto entre o cirurgião que operou o atleta, os médicos do Flamengo, os fisioterapeutas do clube e principalmente o próprio Pedro. E aí tem declaração enorme aqui do Fernando Sasaki, médico do Flamengo. Em resumo, cara, o Pedro evoluiu bastante, está treinando no campo e ele tem volta prevista para abril. É isso mesmo, torcedor. Lembrando que esse jogador... Nossa, bati aqui, balançou a câmera aí, perdão. Lembrando que esse jogador operou em setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses de previsão para ele voltar. Isso está acontecendo graças ao trabalho em conjunto de todos esses profissionais que eu acabei de mencionar, do Flamengo. Também vale mencionar o departamento médico da gestão passada, que também fazia um grande trabalho com o Pedro. A gente não pode apenas ressaltar esse departamento médico. E também graças ao trabalho do próprio Pedro, que se dedica muito diariamente para poder evoluir 1% todos os dias. E ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Para mim, vai ser um grande reforço caseiro. Um grande reforço caseiro. E se ele voltar bem, estou partindo do princípio, ele voltando bem, porque a gente sabe que foi uma lesão grave no joelho, a segunda dele no outro joelho. Nos tempos de Fluminense ele já havia operado outro joelho, agora operou, não lembro qual que ele operou agora, mas enfim, é a segunda cirurgia de joelho que ele passa, mas ele voltando bem, para mim é titular absoluto. E hoje eu estava até conversando com o Paquito, o Rodrigo Cabelli, produtor lá do SBT, cara, como que vai escalar o ataque do Flamengo? Eu, particularmente, escalaria assim: Pedro centralizado, Bruno Henrique na esquerda, Luiz Araújo na direita. Esse seria o meu trio ofensivo, e eu estou partindo do princípio, todos bem fisicamente. Bruno Henrique voando do jeito que está, Luiz Araújo voando do jeito que está, e o Pedro
voltando a jogar, voando como ele estava antes da cirurgia. Eu escalaria o Flamengo assim, e isso aqui não é um demérito do Gonzalo Plata, que está jogando muita bola, não é um demérito a Cebolinha, que infelizmente se machucou de novo, não é um demérito ao Michael, que está lesionado, mas eu estou apenas botando aqueles que eu acho que nesse momento estão jogando muita bola. E por falar nisso, galera, uma atualização aqui sobre os jogadores. Vamos lá. Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho. Ayrton Lucas treinou normal com os demais jogadores do elenco, está, entre aspas, liberado para jogar no sábado diante do Vasco da Gama. Alexandro e Juninho foram a campo e fizeram trabalhos com fisioterapeutas. O Flamengo tenta deixá-los à disposição para sábado contra o Vasco pela Semi do Carioca. E o De La Cruz treinou normalmente após desfalcar o Flamengo contra o Maricá por conta de um corte no pé sofrido em casa. Então, De La Cruz treinando normal, a tendência é que fique à disposição no sábado para pegar o Vasco da Gama. E para finalizar nosso vídeo aqui, galera, só uma atualização sobre o Thiago Maia. Santos e Internacional estão finalizando a troca de documentos nessa terça-feira pela operação do Thiago Maia. Tanto o Peixe quanto o Colorado, espero que a assinatura seja ainda nessa terça. Acabaram de me passar aqui em off, Venê, existe chance de ser Maraca por questões de segurança, não estava definido em Engenhão, que no caso é o Newton Santos, apesar da intenção no Vasco. Então a tendência é que seja no Maracanã. E sobre o Thiago Maia, eles vão assinar hoje e depois o discurso lá no Santos, depois que assinar com o Internacional, vai apresentar a garantia bancária que o Flamengo exigiu, que é o pagamento da Globo, direito de transmissão. Essa é a única garantia que o Flamengo aceita. E o Peixe garantiu ao Flamengo que vai apresentar essa garantia. Ficou redundante, mas vocês entenderam aí. Então, tudo certo, tudo caminhando bem. Eu acho que nessa operação aí envolvendo Santos, Inter, Thiago Maia, o Flamengo, embora não tenha recebido o Internacional, pelo menos agora com o Santos terá uma garantia que vai receber alguma coisa. A ver, vamos esperar. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai trazer todos os detalhes de vários. Então aí, né, galera, nós vimos. Primeiro aí a reação daí da mídia palmeirense. O Flamengo tem o melhor e mais democrático ataque do Carioca, com 25 gols e 16 jogadores. O Flamengo ele conquistou a 25º título da Taça Guanabara no último sábado agora, que goleou o Maricá por 5-0 lá no Maracanã. Então o Rubro Negro foi campeão com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O elenco fez valer o planejamento do rodízio de Felipe Luiz. Felipe Luiz sempre muito esperto. E de 16 jogadores diferentes, marcaram o time ter o melhor ataque do campeonato com 25 gols. Então, nas rodadas iniciais, o Flamengo foi representado pelos meninos da base, sob o comando de Kleber dos Santos. O saldo ainda não era aí positivo, uma vitória, 10 derrotas e um empate. Mas, quando o Felipe Luiz assumiu o elenco principal, o cenário mudou completamente. E o time, além de não perder, não sofreu um gol sequer. Realmente, Felipe Luiz, ele mudou muito aí o Flamengo, não podemos negar. E o que chama atenção é o ataque do rubro-negro, né? Esses 20 gols marcados. Todos os jogadores do ataque balançaram a rede, pelo menos em um momento. Muito bom. Também nós vimos aí, né, sobre Cebolinha, teve uma lesão aí detectada na coxa. E acabou desfalcando aí no Flamengo. Agora que vai ter a semifinal contra o Vasco, né? Teve um problema muscular de leve gravidade. Então, o clube aí informou que Cebolinha passou por exames de imagem e teve detectado uma lesão na coxa direita de leve gravidade. Mas, pelo pouco tempo aí até o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca,
contra o Vasco. No sábado, o atacante não terá tempo de se recuperar. E acabou aí desfalcando, né? Mas esperamos aí que ele melhore logo para voltar aí ativa. E também vemos aí, né? Sobre Pedro. 7 meses aí após cirurgia. Ele vai voltar, galera. Vai tá liberado aí para iniciar o condicionamento físico. E deve voltar aí agora em abril. O artilheiro aí agora passou por uma reavaliação do médico que operou o seu joelho esquerdo. Não é fácil, a cirurgia é complicada, né? E foi liberado a começar a se recondicionar com os preparadores físicos. A previsão aí era para maio, mas antecipou aí o prazo. Tenho certeza aí que todo mundo ficou feliz, né? Grande Pedro. E a lesão acabou fazendo com que Pedro perdesse aí a chance de quebrar mais um recorde, né? Ter sua melhor temporada da carreira. Mas às vezes essas coisas acontecem, né, galera? Esses imprevistos. Mas é isso aí. O vídeo foi esse. Não esquece de se inscrever aqui. Curtir, compartilha, comenta. E fica aqui com a gente para o próximo vídeo. Mais notícias sobre o Flamengo. Até mais.